O vídeo de hoje, ele tem um formato diferente. É um vídeo triste, mas é uma forma de chamar a atenção para tantos casos como esses que acontecem e que ninguém nota, ninguém faz nada. E o tema é justiça pela orelha. O que o abandono, a violência e o silêncio dizem sobre nós. O caso do cão-orelha não é um episódio isolado. É um retrato brutal de algo muito maior e muito mais antigo. A naturalização da violência contra os animais, especialmente aqueles que não pertencem a ninguém e, ao mesmo tempo, pertencem a todos. Orelha era um cão comunitário. Isso significa que ele vivia nas ruas, mas não estava abandonado no sentido humano da palavra. Recebia comida, cuidado informal, afeto de muitos que o conheciam. Era conhecido como parte do território. Existia, e mesmo assim, foi vítima de um ato brutal, absurdo, que chocou não apenas pela crueldade, mas pela frieza. A campanha Justiça pela Orelha nasce exatamente desse ponto. Não do desejo de vingança, mas da urgência de dizer basta. Porque quando um animal sofre dessa forma, não estamos falando apenas do que aconteceu contra ele, mas sim de um sintoma social. Cães de rua. O abandono que começa muito antes da rua. O Brasil tem milhões de cães vivendo em situação de rua, mas eles não nasceram ali, eles foram abandonados. O abandono raramente acontece de forma espetacular. Ele é silencioso. O filhote é dado quando cresce demais, o animal é deixado para trás após uma mudança, o cachorro descartado quando adoece, ou foi para a rua sozinho, que todo mundo sabe que não é verdade. A rua não é um acaso, ela é o destino de uma escolha humana. E quando esses animais passam a incomodar, por existir, por latir, por pedir comida, por sobreviver, esses atos aparecem como resposta. O trabalho invisível dos protetores independentes. Enquanto isso, longe dos holofotes, existe uma legião de pessoas exaustas, os protetores independentes. Gente que resgata sem apoio do Estado, paga ração, veterinário e medicamentos do próprio bolso. Enfrenta dívidas, desgaste emocional e adoecimento. E julgada por não fazer o suficiente, enquanto faz tudo o que pode. Esses protetores não têm férias, não têm folga emocional, carregam histórias de dor acumulada e mesmo assim continuam. Quando um caso como o do Orelha acontece, não é só animal que perde a vida. É também um golpe nesses que lutam todos os dias para salvar outros. Esses atos praticados por jovens, acidente ou herança, eu tenho que usar palavras mais suaves porque a plataforma aqui não permite palavras que possam soar como temas sensíveis. Mas eu creio que todo mundo me entende. E um dos aspectos mais perturbadores desses casos é quando quem faz isso são os jovens ou adolescentes.
Só que isso exige uma pergunta desconfortável. Ninguém se torna tão mal assim, cruel, no vácuo. Isso não surge do nada. É uma coisa aprendida, tolerada e normalizada. Ela nasce em casas onde a empatia não é ensinada, em ambientes onde a dor do outro é ridicularizada e em discursos que tratam essa maldade, esse horror, como brincadeirinha, e pais que minimizam. É só um cachorro. Mas eles também fazem aquela coisa com o coleguinha mais pobre, com o coleguinha gordinho, com o coleguinha gay e tudo mais. Ah, é sempre aquela coisa. E quando isso é ignorado na infância, vai amadurecendo. E quase nunca para os animais. É uma, não é uma coincidência que estudos associem maus tratos a animais com comportamentos violentos futuros. É um alerta, não é um detalhe. E agora, o abacate. Quando até o cuidado comunitário não basta. Além do orelha, o Brasil assistiu também recentemente o caso do abacate no Paraná, que também era um cão comunitário. Abacate era conhecido, alimentado, parte da rotina, e ainda assim tomou tiros. E isso desmonta o argumento comum. Ah, mas se alguém cuidasse, cuidavam, e mesmo assim acabaram com a vida dela. Ou dele, não sei se abacate era macho ou fêmea. E isso escancara uma verdade dura. O problema não é a ausência de cuidado, é a presença da crueldade. Mas o que é que nós estamos realmente pedindo quando dizemos justiça? Pedir justiça pela orelha não é apenas pedir a punição, é pedir que esses crimes sejam investigados, não sejam tratados como irrelevantes, não sejam varridos para debaixo do tapete. É pedir que a lei exista na prática, não só no papel. É pedir educação emocional, empatia, responsabilidade e que o abandono deixe de ser socialmente aceitável. É pedir que os protetores não estejam sozinhos. É pedir que os cães comunitários não sejam vistos como descartáveis. Porque uma sociedade que tolera esses absurdos, essa crueldade contra os mais vulneráveis, humanos ou não, está dizendo exatamente quem ela escolhe proteger. O orelha, abacate e tantos outros orelhas e abacates e caramelos que existem por aí, eles não podem virar estatística. Eles têm nome, eles têm história, presença. Lembrar do orelha e do abacate é um ato de resistência contra o esquecimento. É pedir que a justiça venha, mas que venha também a mudança. Porque não é só sobre um cão, nunca foi. É sobre quem nós somos quando ninguém está olhando. E realmente esse foi acho que o vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque a nossa sociedade está doente. Porque esse tipo de jovens adolescentes que fazem esse tipo de coisa são aqueles mesmos que quando eles aprontam na escola, os pais vão lá para brigar com os professores, para xingar, para humilhar, para dizer que professor é comunista. Quando, na verdade, o professor só está tentando
fazer o trabalho dele. E sem professor não existe nenhuma outra profissão. Então, chegou a hora da gente ver o quanto a nossa sociedade está doente e rever os nossos conceitos, porque a coisa está pesada demais. E desse jeito, eu não sei onde é que nós vamos parar. E justiça pela orelha, pelo abacate e por todos os outros caramelos e todos os outros abandonados. Hoje eu nem vou fazer o pedido que eu sempre faço para vocês aqui do like e tudo mais, porque eu não estou com clima para isso. A minha Lola tá legal hoje e isso que aconteceu com a orelha me deixou passada. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Eu acho que esse vídeo é mais uma reflexão do que qualquer outra coisa para tirar as leis do papel, independente quem seja a criança, o fofíssimo, o filhinho do papai e da mamãe que fez isso. É isso aí, gente. Esse vídeo é um vídeo extra, mas amanhã tem o vídeo de sexta-feira normal que já está programado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.